Ação, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Eu peço a você, assim que pegar essa palavra que está sendo gravada, compartilhe, não retenha, abençoe. Nós vamos hoje, para a honra e glória do Senhor, e para Efésios 6. Assim que você encontrar Efésios capítulo 6, se você puder ficar em pé, nós estaremos lendo a partir do verso 10, Efésios. E eu já oro para que Deus fale com você. Carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Se você pode ficar em pé, nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica, por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Pai, oh Deus, obrigado, Deus. Que o Espírito Santo fale conosco, Deus. Tira toda a preocupação. Que a nossa mente esteja cativa nesse momento, Pai, a essa palavra, porque ela é sua. O objetivo, Pai, é que a gente saia daqui fortalecido com tudo o que foi dito e o que será ministrado pelo Espírito Santo, e eu creio, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, igreja? É um dos textos mais importantes que nós temos. O verso 10 começa: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu e você, nós somos muito visual. A gente crê naquilo que a gente vê. Só que quando eu recebo Jesus Cristo no meu coração, e de todo o coração, eu religo o meu espírito com o Espírito de Deus. Então, o grande objetivo nosso, que servimos ao Senhor, é se fortalecer quem? Nele. No poder dele. Mas isso tem um motivo. Porque nós, quando não conhecemos Jesus, nós fazemos as coisas das nossas cabeças. Mas mesmo quando conhecemos Jesus, nós não queremos mexer em certas áreas das nossas vidas.
A área que eu domino e que eu conheço, eu raramente deixo Jesus entrar. Só que a batalha e a luta espiritual que eu não conheço, nós precisamos ter a certeza que o poder para que eu vença essa batalha, venha de quem? Do Senhor. Então, amados, quer você queira, ou quer você não queira, quer você acredite, ou quer você não acredite, você só poderá vencer através de quem? Do poder e da força de Jesus. Do poder e força da sua palavra. E aí ele vai nos preparando, e no verso 11 diz: vistam-se com toda o quê? Armadura. Vistam-se com toda o quê? A armadura. Para que a gente possa ficar firme contra o quê? Contra o que está escrito aí, igreja? Contra a cilada de quem? Do diabo. Qual é uma das principais acusações do diabo? Qual é uma das principais ciladas do diabo? Acusação. João, você não pode. Você não pode. Laurinha, você não vai conseguir passar no vestibular. Elias, você é um fraco. Você não vai conseguir. Luiz Henrique, você é incapaz. Você não tem força. Paulo, você não vai conseguir. E é isso, exatamente isso que o diabo faz com o quê? Com cada um de nós. E é isso que, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo tem que colocar na sua mente hoje. Porque você não vê isso, você vê? Você vê não? Você não vê. Por quê? Porque é espiritual. Só que ele, o diabo, ele também quer que você viva em conflito, que também é uma outra o quê? Cilada do inimigo. Então, amados, se você vive em conflito, isso já não é bom. Se você tem acusação, medo, angústia, isso também não é bom. Eu vivi 44 anos amarrado ao diabo. 44 anos. 44 anos. De bebedice, de glutonaria, cada vez mais afastado da minha família. A Ana só não se separou, nós só não se separou porque nós já tínhamos a Laurinha e o Giovanni. A Laurinha pegou muito pouco isso. Eu ficava fora do ar todos os dias, porque todos os dias eu bebia. Eu já era um alcoólatra. Sábado era o meu dia preferido para ficar fora do ar. Eu morava numa chácara, irmão. Era uma garrafa e uma mergulhada, uma garrafa e uma mergulhada. E assim eu ia. 44 anos. Eu cheguei a pesar 160 quilos. Inchado. Sabe o que é 160 quilos? Inchado. Eu tinha um excelente cargo. Só que o diabo falava o quê para mim? Você não vai conseguir, João. Você não vai conseguir restaurar a sua família. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir restaurar a sua família. E eu frequentando a Umbanda, e eu frequentando a Macumba. Só que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo e do seu sangue, Ele tem um propósito na sua vida como teve na minha. E a primeira vez depois que eu me converti, que eu li esse texto, que eu vou falar para você, eu falei, Senhor, esse aqui sou eu. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz lá no capítulo 1, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios.
escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada que são. Deus, quando me levantou, eu era um louco no mundo. Deus, quando me levantou, eu era um fraco, desprezível, eu era desprezado pela minha família. Eu era desprezado pelos poucos amigos que eu tinha na empresa. Eu era um louco desprezado. O que aconteceu, irmãos? O poder do Espírito Santo fez com que eu conhecesse Jesus Cristo. Amém ou não? Fez com que eu conhecesse Jesus Cristo através do quê? Da fé mútua de uma igreja que orou 10 anos para me converter. Não é o tempo. O seu tempo é o tempo de Deus. E eu estou falando tudo isso para você entender a palavra. Porque enquanto você está no mundo não servindo a Cristo, o diabo ele nem liga para você. Porque você já é dele, você já está no mundo. Só que quando você sai do reino das trevas e vem para o reino de Deus, aí começa a luta. Aí começa a luta verdadeiramente. É por isso que quando a gente se converte, a gente tem que ter uma igreja o quê? Que caminha, que ora, que explica, que prega a palavra genuína, que cuida. Porque muitas vezes a gente não sabe, e isso aconteceu comigo. Desempregado, sem dinheiro, lavando a louça. Pô, esse negócio de crente não é comigo não. Está dando muito trabalho isso aí. Vamos esquecer isso aí. Não é comigo. Porque estava difícil. Aí o Espírito Santo falou: se está difícil comigo, imagine. Aí eu ajoelhei e pedi perdão a Deus. Falei: Senhor, o Senhor me perdoe. Por quê? Porque depois, mais tarde, eu vim saber que eu estava onde? Nessa luta. Porque não vai pensar que você vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador, a sua vida vai melhorar. Ela vai melhorar muito, pela força e o poder do Espírito Santo, para você o quê? Para você permanecer firme e lutar contra aquele que quer te derrubar. Amém ou não? É fato. Se eu jogar isso aqui no chão, é a lei da gravidade, sim ou não? Vai cair. Então, quer você queira ou quer você não queira, quando você vir para a luz ofusca o quê? As trevas. Então é por isso que eu e você temos que nos fortalecer onde? Na palavra, em Jesus. Porque a luta não é contra o sangue e a carne. A luta não é contra a Ana. Que a gente luta contra a mulher, né? Eu não sei você luta contra sua mulher? Mais ou menos? A sua mulher luta contra você? Dá vontade de desganar? Você tem vontade de desganar seu marido de vez em quando? Sim? Pode falar. Só que a luta, sim ou não? Eu tenho 30 anos de casado, às vezes, né? Não dá, filho? Não dá vontade de desganar? Né? Não? Mas a luta é contra a Ana? A luta é contra o Elias? É contra quem? As potestades. É contra os dominadores do mal. Porque Deus criou, antes do homem, Ele criou os anjos. E teve uma turma que foi atrás de um anjão lá e que caiu. E esse anjo, que era Lúcifer, o anjo de luz, ele se tornou quem? Satanás, o inimigo, o adversário, o diabo. Só que Satanás, amados, pela essência do anjo, presta atenção que eu vou falar, pela essência do anjo, ele tem força. Satanás e os anjos, eles conviviam com quem? Com Deus.
Satanás, ele era o que? O ministro de louvor. Tanto é que ele caiu quando ele quis o quê? Não ser maior, mas se parecer, se igualar a Deus. Então, quando Deus precipitou Satanás de 1/3 dos anjos, esses anjos têm o quê? Poder. E eles são o quê? Inteligentes. Por quê? Porque eles conhecem a palavra. Eles conhecem a palavra mais do que eu e do que você. Relatos são feitos aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, que quando Jesus estava chegando, os demônios saíram daquele endemoniado e foram para onde? Para os porcos. Mas os demônios sabem também aqueles que não servem a Deus. Histórias em Atos, sim ou não? Aquele que foi expulsar demônio, fala, viu, você eu não conheço não. Eu conheço Paulo. Eu conheço Barnabé, mas você eu não conheço. Teve um irmão que foi querer expulsar um demônio. Ele chegou todo dando, deixa comigo. Deixa comigo que eu vou expulsar. Ele chegou para expulsar. Aí o demônio virou para ele assim e começou a fazer assim, ó. Você é viciado em cigarro, você quer me tirar daqui? Você não. Eu te conheço. Então não se engane. Não se engane, você que é de Cristo Jesus, o diabo te conhece. Ele sabe das suas intenções. É por isso que a palavra de Deus aqui, amados, e em nome de Jesus nós temos que entender isso. O apóstolo Paulo, ele fala para nós o quê? Nos revestirmos do quê? Da armadura. Não é das armaduras, é da armadura, que é composta por quê? Primeiro, cingindo-se com a verdade. É o cinto da verdade. E o apóstolo Paulo fala isso por quê? Porque na época existiam o quê? Os soldados romanos. Então ele faz o quê? Um paralelo, uma figura. Com quem? Com os romanos. Então a primeira coisa que eu e você temos que ter é o que é? É trabalhar com o quê? Com a verdade. E o cinto que ele protege essa região, ele representa o quê? Alma e emoção. Então, quando eu falo a verdade, quando a minha palavra é sim, sim e não, não, eu já estou começando a vestir o quê? A armadura. Só que não é só o cinto que é a verdade. O outro o que é? É a couraça da justiça. É a couraça. O que protege aqui, irmão? Coração. Como é que está o seu coração? Você está limpo do coração? Qual é a sua intenção para com Jesus Cristo? Então não basta levantar a mão para querer dizer, Senhor, não, não é só isso. Qual é a sua intenção? Então quando nós nos revestimos da couraça, nós estamos o quê? Desenvolvendo, e temos que desenvolver, João, o coração limpo. E se confessarmos os nossos pecados um pelos outros, Ele é fiel e justo para quê? Para nos perdoar. Para que esse pecado, ele seja o quê? Limpo. Então nós já falamos do quê? Da verdade. Nós já falamos da couraça, que é a justiça. Agora nós vamos falar do quê? Da preparação do Evangelho da paz. Que são o quê? Os sapatos. Irmão, você com o Evangelho da paz, com os sapatos, você pode ir para qualquer lugar. Sim ou não? Você pode caminhar onde você quiser. Porque você tem o quê? O Evangelho da paz. Você quando entra no escuro, as trevas percebem. Puxa, ele é o João, é o Vladinei. Então, em nome de Jesus, que a gente se revista também o quê? Dos pés do Evangelho. E aí vem o ide pregar o Evangelho, batizando em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que depois,
da preparação do Evangelho vem o quê? O escudo da fé. O escudo da fé. Se você não tiver o escudo, irmão, o que vai acontecer com você? Os dardos inflamados do inimigo vão atacar quem? Você. A dúvida vai permanecer com você. O medo vai permanecer com você. A destruição vai permanecer com você. Porque a palavra de Deus diz que quando você tem o escudo, os dardos inflamados podem o quê? Podem ser lançados como são lançados. Mas o escudo vai o quê? Te proteger. O escudo da fé, a fé que nós estamos o quê aqui? Lutando e orando esse ano. E depois disso, o capacete. Você sem cabeça, você não vive. O capacete é o quê? A salvação. Salvação, Cristo Jesus. Cristo Jesus, eu te aceito e eu te recebo. Pode vier o que vier na cabeça, se você tem esse capacete da salvação, quem crê no Filho tem o quê? A vida eterna. Então o capacete te dá o quê? A condição de estar com Jesus eternamente. E perceba que é uma armadura, composta de todas essas peças. Aí vem o quê? A espada. Que a espada está onde? A espada do soldado romano está onde? Está no cinto, não está? Aí ele pega a espada. O que é a espada? Para eu que sou crente, para você que é crente. O que é a espada? É a palavra. Você está com o cinto, bonitinho. Você está com a armadura, amém ou não? Capacitado. Você está tudo bonitinho, com o escudo aqui. Como é que você vai guerrear? Porque, irmão, você vai guerrear. Se você está na batalha, e se eu estou na batalha, nós precisamos guerrear. Porque uma coisa eu aprendi nesses anos de convertido: o mal não retrocede. Retrocede? Não retrocede. Aí eu tenho o que? A espada. Quando você tira a espada, você fala o quê? Está escrito. Está escrito. Como é que Jesus venceu no deserto? Está escrito. Está escrito. Está escrito. O que aconteceu com o diabo? Vai embora. Porque se você resistir, ele faz o quê? Ele vai embora. Então a palavra que é espada, ela é o quê? Ela é a sua arma, irmã, exatamente. É a arma. Não tem outra, Tiago. Não tem outra, irmão. Então a gente precisa parar de inventar roda. É a palavra. Então quanto mais eu entendo a palavra, quanto mais eu oro a palavra, quanto mais eu busco a palavra, mais a minha espada fica o quê? Grandona. Porque nada e nem ninguém com a palavra pode te derrotar. Eu posso ouvir um amém da igreja? Então é exatamente isso que Deus te trouxe aqui. Mas pastor, eu já sabia, amém. Que bom que você já sabia. Mas que você se fortaleça onde? Nessa armadura. E depois que você se reveste, olha o verso 18. Eu estou revestido, estou com a palavra, tá certo? Eu estou com tudo bonitinho. Depois, orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos o quê? Por todos o quê? Os santos. Isso é o quê? Fé mútua. Porque o dia que eu estiver cansado aqui, o dia que o meu cinto estiver... Pastor, vamos lá, vamos amarrar esse cinto, porque o cinto tem a palavra. Se o seu cinto não está bem amarrado, a palavra pode cair. Vamos ajustar o capacete, que o senhor emagreceu, está com a cabeça um pouco menor, então vamos ajustar aqui o capacete. Está certo, não?
Vamos amarrar o sapato aqui, que o sapato está desamarrado, você vai cair. Então o meu objetivo e o seu objetivo como igreja, o que é? É fazer com que essa armadura, Luiz, ela fique no seu peito, no meu coração. E isso é o que? É a igreja, isso é a família. E como se não bastasse, olha o verso 19, olha o que o apóstolo Paulo diz para os Efésios: orem também por mim, viu? Ora por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra. Ora por mim. Fé mútua. Amém ou não? Você orou por mim essa semana? Não precisa responder. Você orou por mim essa semana? Ore por mim, irmãos. Ore por mim. Ore pela minha família. Ore pela enfermidade da minha mulher. Ore pela Laurinha. Ore pelo meu filho. Porque nós oramos por cada um de vocês. Para que a gente se fortaleça. E aí, filha, nós estamos cumprindo o quê? A palavra. Então, Jesus Cristo te trouxe aqui para falar isso. E concluindo e fechando o verso 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. A gente precisa ter ousadia em Cristo Jesus. Amém? Agora imagine só, uma igreja que ora por você, e você que ora pela igreja. Imagine você orando pela sua família. Imagine a sua família orando por você. Mas orando no mesmo sentido, com o mesmo objetivo, com o mesmo espírito, com a mesma palavra. Imagine, filha, toda a sua família orando pelo seu casamento, toda essa igreja orando pelo seu casamento. Então, que em nome de Jesus, a gente saia do campo da pregação e a partir de agora a gente ore um pelos outros. Amém ou não? Como nós oramos hoje pela família, semana que vem nós vamos orar uns pelos outros. Mas que a gente ore, que a gente ponha realmente em prática. Eu vou te mostrar uma foto. Imagine você vestido assim. Imagine você como esse soldado romano. Pronto para quê? O meu manequim vai ser um pouquinho maior do que esse, porque eu estou um pouquinho mais gordo. Entendeu? Não, isso é para você, Elias, para o Vladinei. Mas olha a posição. Olha o capacete. Olha a fé. Olha como ele está aqui, ó. Olha a verdade. A justiça. A palavra, olha a palavra aqui, irmãos. É a espada. Esse soldado está pronto para quê? Está pronto para quê? Ele está pronto para guerrear. O que ele está falando para o diabo? Pode vir. Pode vir. Pode vir que eu estou preparado. Você vai me dando aqui, eu vou te parando aqui. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Imagine sua esposa orando assim por você. Imagine você, homem, sacerdote do lar, orando assim pela sua esposa. Imagine essa igreja daqui, poucos ainda, poucos. Nós orando um pelos outros assim. Quando você passa por essa porta, vem, Magrão, vamos lá, pode vir. Eu estou com a palavra, eu estou com aquele que venceu, eu estou com o vencedor. Amém ou não? Então, o que Jesus Cristo quer é que você seja esse soldado dele. Amém ou não? Irmão, pode vir o que for.
Porque vem, porque está vindo. Está vindo angústia, está vindo sofrimento, está vindo doença, está vindo enfermidade, está vindo dor, está vindo. E às vezes, irmão, nós estamos... Mas fala que a gente está deixando lá no tempo. Nós só estamos